Bom, nessa aula nós vamos dar continuidade ao processo de consultoria falando sobre a busca de soluções para os problemas que você encontrou. O diagnóstico, mesmo sendo uma fase muito importante da profissão de consultor, muitas vezes ele não é suficiente. Por mais que você faça ali levantamento de dados, por mais que você faça uma pesquisa sobre o problema, a empresa cliente, na verdade, ela espera o quê? Uma solução para esse problema. E essa solução, ela pode ser elaborada pelo próprio consultor ou você pode criar ali uma equipe mista da consultoria junto com funcionários, colaboradores do próprio cliente, que geralmente é o mais adequado, até porque quando o consultor ele sai de cena, essa equipe ela acaba então abrangendo, assumindo, na verdade, as responsabilidades por dar sequência àquilo que foi elaborado ao final do projeto de consultoria. Então aqui nós não vamos apresentar nada sobre o diagnóstico, né, nem sobre a sua aceitação pelo cliente, mas sim a gente vai falar sobre a questão da escolha de uma metodologia que permita ao consultor analisar e estruturar esse processo de diagnóstico. Então, para isso, nós precisamos compreender como é que a gente pode fazer, como é que nós podemos agir para poder atuar nessa busca de soluções. A elaboração de soluções, ela não vai surgir de maneira espontânea. Também você tem que adotar um método, uma abordagem, escolher ferramentas com as quais vai ser possível para você tanto trabalhar a parte racional quanto a parte criativa ao mesmo tempo. Geralmente, no processo de busca de soluções, a gente vai fazer um diagnóstico, nós vamos apresentar para o cliente pode aceitar o diagnóstico ou não. Caso ele aceite, então nós vamos partir para o processo de elaboração das soluções. E aí é que entra a questão. Aqui você vai ter que meio ser um pensador e um artista ao mesmo tempo. De um lado, você vai trabalhar o seu lado racional, que você vai então levantar questões, você vai trabalhar dentro do raciocínio lógico, e por outro lado, para resolver essas questões que foram levantadas de maneira lógica, você tem que agir com criatividade. Porque apenas com o uso da criatividade, apenas com a elaboração de soluções inovadoras, pelo menos inovadora para o cliente, visto que ele não tem aquilo que você está apresentando para ele, é que vai fazer com que seja possível você apresentar uma solução adequada. De um lado, a racionalidade, ela permite levantar essas questões que são super importantes, nós já falamos sobre isso, que vá ao encontro do objetivo, e por outro lado, a criatividade vai elaborar então essas soluções que para o cliente, ao serem implementadas, elas serão capazes de gerar mudança. Quando a gente fala de inovação, a inovação acaba sendo um grande desafio hoje para quase todas as empresas. Todas as empresas elas têm que praticar a inovação. É um caso que não se pode ignorar, porque a concorrência está batendo ali na porta, né? A concorrência, se você não está inovando, a sua concorrência está. Então, aqui no trabalho do consultor, você tem que trabalhar essas questões. Ser racional na análise dos problemas e também no diagnóstico, ser o mais criativo na busca de soluções e depois ser racional de novo, no momento de fazer a implementação das soluções. Então você sempre vai ter ali um vai e vem, né? Uma hora racional, uma hora criativo, uma outra hora racional. Vai depender muito da situação e do ponto em que você se encontra dentro do projeto. Para isso, você sempre tem que, de preferência, estar alicerçado por ferramentas que vão te permitir desenvolver a racionalidade e a criatividade. Uma boa solução para o cliente não necessariamente vai ser a mais criativa, nem a mais inteligente, mas tem que ser a melhor para ele naquele momento.
Então, também, por outro lado, você não tem que pensar que você tem que fazer um filme hollywoodiano com efeitos especiais. Não é esse tipo de criatividade. É criatividade sempre focada na solução do cliente, do problema que o cliente está enfrentando. Então, ela, ao mesmo tempo, tem que ser implementada, nunca se esquecendo do prazo esperado pelo cliente e o orçamento que foi combinado com o cliente. Então, tempo e dinheiro nessa situação são duas variáveis extremamente importantes. E um outro lado é que ela será aceita e deve ser apresentada e aceita pelas partes interessadas da empresa, que são os stakeholders, que são todas as pessoas envolvidas e interessadas no sucesso do projeto de consultoria. E aí, por partes interessadas, por stakeholders, vamos dizer que é o de acordo, né? É o ok, é o aceite da direção e das pessoas que serão impactadas pelas soluções propostas. E existem critérios de uma boa solução? De certa forma, sim. O que a literatura nos traz é o seguinte: existem 4 pontos. Ela será muito interessante, ela será uma boa solução a partir do momento que você define a urgência. Essa solução deve ser uma prioridade de ação? Qual é o melhor momento para a sua implementação? Ela vai gerar impacto? A solução proposta, ela tem um verdadeiro impacto para resolver o problema, a problemática, a disfunção diagnosticada? A implementação da solução, como que você vai medir? É de fácil implementação? É de difícil implementação? E por último, essa solução que você está propondo, ela será aceita pelos funcionários? Nunca se esquecendo da questão da resistência. Nunca se esqueçam que os funcionários eles podem ficar resistentes àquilo que você está propondo. Então, você sempre tem que passar por esse crivo, né? A solução proposta vai ser aceita. Quais seriam, de repente, os eventuais impactos sobre o modo de trabalho que é realizado hoje? Quais serão essas resistências que nós acabamos de falar? Então, olha só, se você elabora uma solução capaz de atender a esses 4 crivos, a urgência, ela tem impacto, ela é de fácil implementação e ela terá uma boa aceitação pelos funcionários, podemos dizer que você tem meio caminho andado para que as coisas aconteçam. Então, a partir do momento que você faz a coleta de informações, que você usa um bom método e elabora uma boa solução baseada no diagnóstico que você realizou, você tem, então, uma grande probabilidade de atender a esses 4 critérios. E aqui, como um framework, aqui como um método, e novamente aqui você pode encontrar em pesquisas diversos outros métodos, eu vou trazer para vocês um método que, se vocês seguirem, vocês podem então trabalhar na identificação e na formulação do problema. Então, olha ali no centro, né, do nosso diagrama. Que fatores explicam a redução do faturamento e sobre quais desses fatores podemos agir para reverter a situação? Isso aqui é um típico problema. Você tem um problema de redução de faturamento e você pretende, então, agir para reverter. Bom, neste caso, o que o nosso framework diz? O que o nosso arcabouço aqui, o nosso modelo diz? Primeiro, determine a pergunta da maneira mais operacional possível. Uma pergunta operacional vai remeter à ação. Depois, coloque um filtro e elimine as perguntas que não são pertinentes para resolver o problema ou então aquelas muito gerais. Deixe apenas aquelas perguntas que são essenciais. Formule a pergunta em termos de ação. Encontre um bom equilíbrio entre uma questão muito ampla e uma questão muito restrita. Ou seja, a sua pergunta ela não pode ser extensa demais
e também não pode ser muito restrita, muito limitada. E formule as questões de modo a obter respostas, de preferência qualitativas. Nunca use ali, por exemplo, o faturamento está caindo, porque isso vai te levar a um sim ou não. Mas se você pergunta, né, o que faz com que o nosso faturamento caia? Ou como nós podemos reverter a queda no nosso faturamento? Por que ano a ano o volume das nossas vendas estão abaixando? Então, ao invés de você trabalhar com perguntas que te remetam a um sim ou não, você trabalha com perguntas que sejam mais amplas e que vai forçar as pessoas a responderem, a dissertar, a falar de uma maneira mais ampla a respeito daquele problema. Então, nesse processo de identificação e formulação do problema, a identificação e a formulação do problema, nesse caso, vão ser fundamentais para te orientar diretamente, então, nessa questão da busca das soluções. Então, quando a gente olha aqui, né, para o conjunto da obra, o que interessa realmente é isso. Nós vamos atingir uma solução para o nosso problema. Então, esse processo de raciocínio vai estabelecer as bases com toda a eficácia, né, da intervenção da consultoria. Consultoria que não dá resultado não serve para nada. Por isso, elas devem ser conduzidas com muita reflexão, com regras, com método. Então, o problema ele deve ser especialmente representado por uma pergunta de natureza muito operacional, para te dar o caminho da ação, o caminho da resolução do problema. E aí, como disse o pensador John Dewey, ele falava o seguinte: um problema bem enunciado é metade da solução. Quer dizer, se você entende claramente o problema, você já tem meio caminho andado. Agora, imagina só uma situação que você nem tem um pouco de consistência na definição do que você precisa resolver. Muito provavelmente você vai ter muito mais dificuldade. Então, uma boa formulação vai sugerir, de certa forma, por si só, o caminho que você deve tomar, a forma como você deve conduzir as ações para resolver aquele problema a ser tratado. E como é que a gente pode fazer isso? Faça a pergunta de modo a facilitar a busca das soluções, sempre usando aqueles termos: o que, por quê, como. Evite contentar-se com uma formulação muito vaga, aquilo que a gente falou: conheça o problema, metade do caminho andado, que te impeça de fazer uma análise eficaz das causas e a descoberta de uma solução. Evite lançar-se desordenadamente na condução de análise sem perspectivas e nem sempre pertinentes. Isso aqui acontece muito quando a pessoa acha que sabe qual é o problema e, o pior, quando ela acha que sabe qual é a solução. Aí, ao invés dela refletir, o que ela vai fazer? Ela vai partir para a ação. Ela vai querer resolver sem antes estabelecer um processo de raciocínio. Isso é muito arriscado para te levar a uma situação de perda de tempo, de baixa produtividade, porque lá na frente você vai descobrir que nada daquilo que você estava pensando, de repente, era de fato relevante. E assegure-se de que o verdadeiro problema seja efetivamente tratado, que é aquilo que a gente falou também. Se você não conhece o problema, você corre o risco de estar indo para um lado completamente diferente. O problema está para o norte e você está caminhando para o sul. As ações que você está tomando não vão te levar para o resultado desejado. Então, sempre faça uma revisão com o cliente, garanta que exista um alinhamento, porque isso é de suma importância. Então, aqui eu vou sugerir algumas etapas para desenvolver esse raciocínio. A primeira delas é: localize o problema dentro de um contexto, não tente desfocar o problema, não tire o problema do contexto e pesquise todos os elementos que possam vir a afetá-lo. Sejam elementos externos à empresa ou elementos internos à empresa. Formule o problema sob a forma de pergunta. Por exemplo, quais fatores explicam a redução do faturamento de X para Y e como se pode consertar essa situação? A pergunta deve trazer, de certa forma, mais respostas de ordem qualitativa, do tipo, não assim, quanto está a queda do faturamento?
isso não vai levar à resolução do problema, porque isso é uma questão quantitativa. Mas quando você fala, por exemplo, o que deve ser feito, por que fazer, como fazer, você já começa a ter um encaminhamento para a formulação do problema. Determine a pergunta mais operacional para a empresa. Operacional do ponto de vista que vai levar a uma ação. Aquela que então vai situar o problema em termos de ação e de modo a favorecer a descoberta de soluções. Nós já falamos também sobre isso nos instantes atrás. E estabeleça um nível pertinente no qual enquadrar o problema, evite perguntas muito gerais, muito restritas e que vão limitar prematuramente o seu campo de estudo. E depois faça aí uma decomposição em subperguntas. Caso as perguntas iniciais não sejam suficientes para você elaborar um processo de raciocínio, aprofunde. Lembra do método 5 porquê? Então você tem que fazendo, né? Mas por que isso? E aí quando você achar uma resposta, você joga um outro porquê em cima, depois um outro porquê em cima. Esse é o processo de você fazer essa quebra de uma pergunta principal em subperguntas que vão surgindo a partir das respostas que você vai encontrando, mas as respostas elas acabam não sendo devidamente suficientes. Então, basicamente é isso. Com esse framework, com essa metodologia, vocês já podem começar a elaborar um processo de raciocínio para a solução de problemas. E a partir do momento que esse problema passar por aqueles 4 crivos, e aí eu sugiro que vocês voltem lá e façam uma revisão, né, sobre a questão da urgência, sobre a questão da aceitação dos funcionários, sobre a questão da adequação, né, até vamos voltar lá no slide, olha só. Há uma priorização, né, na solução do problema apresentado? Tem impacto? Resolve o problema? É fácil de implementar? Vai ter resistência à mudança? Ou seja, os funcionários vão aceitar? Se todas essas perguntas, ou pelo menos a maioria, for respondida, você está aí num bom caminho. Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre a questão da apresentação dos resultados. Então, a partir do momento que você encontra a solução do problema, você pode, então, elaborar uma proposta. Você pode elaborar uma proposta de implementação dessa solução para o seu cliente. Isso a gente vai ver, então, na nossa próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.